Olá, oitavo ano, boa tarde a todos. Estamos reunidos aqui hoje para mais uma aula de Química, a nossa aula referente ao dia 24 de setembro. E o assunto da nossa aula de hoje, turma, na realidade, é sobre um grande químico, Linus Pauling, certo? Então, deixando bem claro para vocês que a nossa aula hoje é mais uma conversa sobre o histórico desse grande estudioso. Então, ele foi um ilustríssimo químico norte-americano, né? Pelo próprio nome já vem dizendo aí. Sempre demonstrou muita dedicação no campo da pesquisa. Então, Linus Pauling foi um dos mais reconhecidos cientistas do século XX. A prova disso é que ele foi o único prestigiado com 2 prêmios não compartilhados, né? Ele recebeu sozinho essa premiação. E um foi em decorrência de um dos seus trabalhos relacionados à química, voltado exclusivamente para o estudo da química, que era a natureza das ligações químicas, né? E o segundo reconhecimento, a premiação, né, pela segunda vez, foi quando Linus ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelas suas intervenções contra testes totalmente. Ele era contra testes nucleares, né? O uso de bombas atômicas, ele era contra, né? Que era bastante utilizado antigamente como armas de guerra. Ele era contra essa postura. A construção de usinas nucleares também, ele não era a favor disso. Então, Linus, ele dedicou-se mais à química relacionada à mecânica quântica. Mas ele teve importantes contribuições no campus da química inorgânica também, da química orgânica, da metalúrgica, da imunologia, da psicologia, radioatividade, biologia molecular, né? Determinação da estrutura das proteínas, certo? Então ele era um pesquisador, um estudioso extremamente gabaritado. E também considerado, né, até os nossos dias atuais, o pai da ligação química, certo? Então, eu apresento para vocês agora esse diagrama. E esse diagrama, ele é batizado com o nome de Linus Pauling, né? Então, esse diagrama tem o nome dele, carrega o nome dele, né, em homenagem a ele. E vastamente utilizado em livros didáticos, esse diagrama dentro do estudo da química, que eu vou repassar para vocês a parte básica, mas vocês irão ver também o estudo desse diagrama em séries seguintes, no ensino médio e até quando vocês estiverem no ensino superior, vocês irão se deparar com esse diagrama também, né? Então, por meio desse diagrama, é possível realizar, podemos perceber, a distribuição dos elétrons. O objetivo é esse. O objetivo desse diagrama é realizar a distribuição dos elétrons pelos subníveis da eletrosfera, ok? Então, nós podemos perceber que esse diagrama aqui, ele traz aqui, nessa coluna aqui vertical, certo? As camadas. Tem a camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P e camada Q, que foram as 7 camadas que vocês estudaram lá na eletrosfera. Então, K, camada 1, olha aqui o número 1. L, camada 2. M, camada 3. N, camada 4. O, camada 5. P, camada 6. Q, camada 7. Certo? E nós temos também dentro do diagrama, nós temos
os subníveis. E os subníveis, eles são representados por letras S, P, D, F, ok? Então, esses numerozinhos que estão na parte superior dessa letrinha, que é o subnível, é a quantidade de elétrons existente, né? Então, mostrando para vocês o quê? Que os subníveis estão em ordem crescente de energia. Então, o diagrama de Linus Pauling é um ótimo auxiliar na distribuição dos elétrons pelos subníveis da nossa eletrosfera. Então, esse químico aí americano, Linus, ele deu tanta contribuição importante à nossa ciência e à nossa sociedade que é difícil, viu, turma, eleger qual foi o maior destaque desse homem. Então, se perguntássemos a ele mesmo, ele diria que foram seus trabalhos ligados à decifração da disposição dos elétrons ao redor do núcleo atômico. Então, assim, o mundo dos átomos é tão inacessível aos sentidos humanos que se torna muito tentador imaginá-lo à semelhança de outros modelos macroscópicos que podemos observar. Assim, quando a estrutura atômica começou a ser desvendada, foi natural pensar nela como uma réplica em miniatura, no caso aí, do sistema solar nosso, com o núcleo, né, na posição central, que eu falei isso nas aulas anteriores, né, e os elétrons girando ordenadamente ao seu redor, né, ocupando uma órbita, né, orbitando ali. Mas no mundo quântico, certo? Que envolve matéria e energia, energia e matéria, em suas menores escalas, não permite esse emparelhamento. Então, assim, as regras que valem para as menores partículas são contraintuitivas, em forte contraste com a lógica, né, reconfortante da física clássica. Nesse caso, para compreender a configuração do átomo, que por sua vez dita, né, sua capacidade de se ligar a outros, formando aí moléculas, seriam preciso, no caso, né, uma alta dose de abstração e um conhecimento profundo, né, da então nascente teoria quântica. E Linus, né, ele tinha as duas qualidades, no caso. Filho de um farmacêutico nos Estados Unidos, sempre foi um leitor voraz, um homem que sempre foi apaixonado pela leitura. O pai chegou a enviar, pai dele, até uma carta, na época, a um jornal local nos Estados Unidos, pedindo sugestões de leitura para o filho, porque aos 9 anos de idade, né, Linus ele já tinha lido A Origem das Espécies, livro de Charles Darwin, né, voltado para a evolução das espécies. Né. Então, por essas, né, foi que Linus ele começou a despontar como uma estrela do mundo científico muito cedo, muito jovem. E aos 26 anos de idade, quando tornou-se professor de química, obviamente, né? A química teórica no Instituto de Tecnologia, Califórnia. Foi professor por muito tempo, né? Então, os 5 anos seguintes foram muito produtivo e grandioso e geraram mais de 50 artigos relevantes, indo de estudos de cristais feitos com raio-x a cálculos de mecânica quântica aplicada a átomos e moléculas.
os químicos começaram a entender o que levava certos átomos a se ligar a outros para formar moléculas, graças ao conceito de eletronegatividade que Linus introduziu, deixou para estudo. Então, é o tipo de coisa que até hoje é ensinada nas escolas, né? Assim como o clássico diagrama que vocês estão vendo aqui, né, de Linus Pauling, que permite prever com facilidade a distribuição eletrônica ao redor do núcleo de um átomo, baseado apenas no número de prótons, certo? Em seu interior. É difícil subestimar o impacto de seu trabalho, né, para o estudo da química. Então, Linus também deu o pontapé inicial para o estudo da genética molecular, ao identificar, no caso aí, que a anemia, né, é uma doença que envolvia um defeito de fabricação em uma proteína, no caso a hemoglobina. Hoje esse trabalho é a referência pioneira sobre esforços para compreender como os genes, né, que têm a capacidade de transmitir as características hereditárias, podem causar doenças, certo? Uma vez que são eles que codificam as receitas das proteínas, ok? Então, verificando aqui o diagrama, nós podemos perceber que nós temos, ó, aqui, certo? Na camada K, 1s2, fazendo a leitura do diagrama. Na camada L, 2s2, 2p6. Na camada M, 3s2, 3p6, 3d10. Na camada N, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Na camada O, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Na camada P, 6s2, 6p6, 6d10. E na camada Q, 7s2, 7p6. Ok, turma? Levando em consideração e relembrando que a camada K vale 2, a camada L vale 8, a camada M vale 18, a camada N 32, a camada O 32, a camada P 18 e a camada Q 2 ou 8. Ok, turma? Deixo aqui registrado um grandioso abraço meu da professora Sádva e até o nosso próximo encontro.